Doutor Irlan Melo já está aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Que bom que o senhor está aqui para trazer mais esclarecimentos, não é verdade? É isso aí, ainda mais um dia tão importante, né? Claro. O senhor é pai de quantos? 3. De 3. Hoje a turma que está vindo aqui é pai de muitos, né? Pai de multidões. É verdade. E nós vamos estar trabalhando hoje a questão do direito dos pais, não é isso mesmo? Isso aí. Nós temos algumas perguntas que vão estar sendo colocadas e o senhor vai nos ajudando aí. Vamos começar aí com a primeira. O pai tem direito à guarda dos filhos numa eventual separação, doutor Irlan? Então, vamos imaginar que houve uma separação e o casal está brigando pela guarda dos filhos, né? É possível, sim, que o pai fique com a guarda dos filhos. Agora, o que vai ser utilizado dessa forma? Se não há comum acordo entre as partes, ou seja, entre os pais, o pai e a mãe, isso vai ser decidido através da justiça. O que a justiça entende? A justiça entende sempre no bem-estar do menor. Se o bem-estar do menor ou dos menores for estar com o pai, a guarda será definida para o pai. Se, ao contrário, o melhor é estar com a mãe, ficará com a mãe, sempre visando o bem-estar do menor. Ou seja, não há uma presunção absoluta para que a guarda, nos casos de separação, fique com a mãe. Sempre o juiz vai perceber o que é melhor para os filhos. E no caso, uma outra pergunta, no caso dos filhos ficarem com a mãe? Sim. O pai pode estar ainda, ele tem direito de visitação, como que funciona? Interessante essa pergunta porque o direito de visitação é um direito tanto dos pais quanto dos filhos. Então, é claro que o direito sempre vai proteger o bem-estar dos menores. Então, é claro que é melhor que o filho ele tenha contato com seu pai e também o pai contato com o filho. Então, se houve a guarda para a mãe, sempre o juiz vai estabelecer o direito de visitação do pai em relação aos filhos. E quanto às férias, doutor Irlan? Chega aí o período das férias, como que funciona essa parte? Sim. É claro que se você conseguir fazer algo de comum acordo, fica muito mais fácil. Porém, nós sabemos que tem casos que as pessoas não conseguem entrar em acordo e aí há necessidade de intervenção do Estado através do juiz. Nesses casos, normalmente se estabelece prazos para que o pai e a mãe fiquem, ou seja, 15 dias de férias com um, 15 dias com o outro. No caso das visitações, pode-se estabelecer visitações, por exemplo, mensais, quinzenais, semanais e até diárias. Isso depende do acordo que for feito entre as partes ou então da intervenção do Estado onde vai se fixar, sempre olhando o bem-estar do menor e muitas vezes passando, né, por serviço de psicologia, serviços, por exemplo, de assistência social, para ver se as partes estão preparadas para ter esse contato desta forma. E como que fica ali a questão da educação dos filhos quando os pais estão separados, né? O pai, ele pode acompanhar, doutor Irlan? Olha, Carol, ele não só pode, como deve acompanhar, né? Não é verdade? Nós vimos aqui o exemplo do pastor, onde ele estava dizendo da responsabilidade da existência hoje de filhos órfãos com pais vivos, né? Então, assim, é muito importante que acompanhe. Porém, quem tem a guarda dos filhos é que é o responsável pela educação. Ou seja, se eu tenho a guarda, eu posso estabelecer que vai estudar nesse ou naquele colégio. Porém, é importante que o pai participe e que a mãe participe da vida escolar do seu filho. Por quê? Porque é uma questão até de proteção, tanto na parte psicológica quanto na parte social. E também nós acreditamos que é uma proteção espiritual para os filhos também. A gente tem uma outra pergunta muito interessante para o senhor, vamos estar conferindo. Sou homem solteiro, tenho 30 anos, profissão definida e estabilidade financeira. Posso adotar sem ser casado, doutor Irlan? Olha só que pergunta interessante, né? Com certeza é possível. Não há, na legislação não tem nenhuma proibição que uma pessoa solteira, quer seja homem ou mulher, possa adotar. A única questão é que vai ser feito um estudo social, psicológico. Esse processo, o trâmite, ele é perante a vara da infância e da juventude, pode ser através do seu advogado de confiança ou sem advogado também, mas não há nenhum empecilho, desde que se comprove que aquela pessoa, no caso da pessoa de 30 anos, ela tem capacidade emocional, financeira e social de estar adotando essa criança, não há nenhum impedimento legal. E é até algo que nós podemos estimular, né, Carol? Claro. Para que essa criança possa crescer com um pai.
Com certeza. Tem uma outra pergunta, você viu que são muitas curiosidades, Sim, muitas é perguntas, muitas dúvidas. Uma outra pergunta aí de um homem também. Posso viajar com meus filhos ao exterior sem a companhia da mãe? Olha, boa pergunta. Não somente o pai, como a mãe. Todas as vezes que há uma necessidade de viagem ao exterior e que os pais, ou seja, o marido e a mulher, ou então o pai e a mãe, não estão presentes, há necessidade que o outro tenha uma autorização que você tem um formulário próprio, inclusive, que você pode acessar. Eu creio que eles vão colocar aí na tela, que é o www.cnj.jus.br. Você imprime esse formulário, assina, estabelece o período que vai ser, reconhece firma e na hora que você for embarcar, eles vão te solicitar esse documento. Com esse documento, ou seja, com a autorização do outro, do pai ou da mãe, um dos pais pode viajar sozinho sem o filho. Explica pra gente como que funciona a guarda compartilhada. Sim, guarda compartilhada é algo que entrou na moda, entre aspas, há algum tempo atrás, mas na verdade o que é a guarda compartilhada? Primeiramente, pressupõe um bom relacionamento entre os ex-cônjuges, ou seja, terminou o casamento, mas as partes ainda conseguem dialogar, as partes conseguem chegar num acordo em relação a vários temas, por exemplo, educação, local de moradia. Então, se há esse acordo, é possível a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, todas as decisões são tomadas pelos cônjuges, ou seja, pelos pais dos menores ou do menor. Então, questões relativas à educação, questões relativas ao dia a dia sempre vão ser estabelecidas pelos dois. Porém, nenhum dos dois terá a guarda definitiva. Certo. A guarda sempre será compartilhada, ou seja, houve a ruptura, houve a separação, porém as decisões são sempre tomadas em conjunto, independente dessa questão da separação. A gente tem uma pergunta de um homem para o sim, senhor. Meu filho nasceu, a nossa lei trabalhista me dá algum direito, doutor Irlan? Legal, né? Você tem direito à licença paternidade, que é tanto fixada pela nossa Constituição da República quanto pela CLT. Qual é o período dessa licença paternidade? São 5 dias. Porém, você precisa entender uma coisa. O primeiro dia da licença paternidade é o primeiro dia útil após o nascimento. Então, se a pessoa... Se o filho nasceu no sábado, os primeiros 5 dias começam a contar na segunda-feira. Correto. Ok? Tem mais perguntas para o senhor? Se é possível impedir um pai de ter contato com seus filhos? A mãe dos meus filhos fugiu com eles. Como devo proceder? Pois é, olha que situação difícil, que situação complicada, né? Vamos à primeira parte da pergunta. É possível, então, restringir o acesso de um pai ao seu filho? A resposta é sim, mas em casos que são casos excepcionais, onde, por exemplo, este pai, ele não tem uma responsabilidade em relação ao filho, há um risco de vida em relação ao filho, já há boletins de ocorrência, situações onde a pessoa não tem controle das suas emoções, então é possível restringir esse direito de visitação. Agora, nesse caso, onde a mãe já fugiu com o filho, a situação é: faça um boletim de ocorrência, informe isso na polícia. Se já houve uma determinação em relação à guarda dos filhos, vá na vara de família onde o processo está correndo, informe isso para o juiz e comece a ter atitudes para que você possa fazer com que essa mãe retorne com o filho. Isso é muito comum, acontece, mas as pessoas precisam procurar o judiciário para conseguir resolver. E a gente tem a nossa última pergunta de hoje, perguntando para o senhor o seguinte: estou desempregada e não estou conseguindo pagar a pensão alimentícia aos meus filhos. Quais os riscos? O que devo fazer? Posso ser preso? Vamos começar pelo final, né? Pode ser preso sim, é um risco muito grande de ser preso. Por quê? Porque se o juiz fixou a pensão alimentícia e você não está pagando, a parte, no caso a mãe, ela pode ingressar com uma ação de execução de alimentos. Se tem algo que dá prisão, é isso, né? Com certeza. Então, qual é o conselho? Ficou desempregado, imediatamente ingresse com uma ação revisional de alimentos ou de exoneração de alimentos. Por quê? Fiquei desempregado, mas meu filho continua se alimentando, ele continua precisando de recursos para viver. Então o juiz pode, nesse período de desemprego, reduzir o valor da pensão ou até cancelar o valor da pensão por conta de uma circunstância que você está passando. Mas o conselho é: não deixe o tempo passar.
Claro. Quanto mais o tempo for passando, vai virando uma bola de neve e depois os valores ficam impagáveis. Então, imediatamente, ficou desempregado, já ingresse com a ação para você se resguardar e solicite ao seu advogado de confiança que peça uma liminar para se proteger. Doutor Irlan, quero te agradecer e te aguardar aqui semana que vem para aprendermos mais ainda com o doutor Irlan. Foi enriquecedor. Com certeza, Carol. Queria só te dizer que na semana que vem nós vamos falar também sobre a questão dos empregados domésticos, né? Hoje no café legal, eu presenciei isso. que vocês falaram alguma coisa sobre isso. É verdade. Mas na semana que vem nós vamos falar sobre o café. E também queria, né, dar os parabéns para o meu pai, o seu Francisco, já está com 76 anos, é um exemplo de vida cristã para mim, de homem, de pai. E também queria mandar um beijo para os meus filhos, né? A Maria Eduarda, o Enzo e a Noemi.